Meu convidado hoje no Conversas com o Meio é o governador ou ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, pré-candidato à presidência da República. Na última pesquisa Meio Ideia, o Caiado pontuou 6,5%. Ele tem uma corrida aí nesse primeiro semestre para alcançar os 2 dígitos, se mostrar competitivo e é o principal nome da direita contra Flávio Bolsonaro nesse primeiro turno. Então, quem é Ronaldo Caiado? O que a gente espera dele como presidente? Que tipo de presidente seria? Quais são as suas principais preocupações? Passa por tecnologia, tá? Tecnologia e investimento em ciência. E anistia. Caiado se manifesta a favor de uma anistia ampla para os condenados pelo golpe de Estado. Por quê? Como? Como é que funciona? Como é que seria essa decisão e por que essa decisão? O que é para ele quebrar a polarização brasileira? Tem um monte de conversa aí e, e vamos lá, com vocês, Ronaldo Caiado. Governador Ronaldo Caiado, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Agradeço a oportunidade de ser sabatinado por você, né, Pedro? Vamos começar. Governador, eu queria começar tentando entender como é que é o senhor como líder político? E eu gosto de começar com a seguinte pergunta. No arco da história da República, desde Deodoro da Fonseca, todos os presidentes da República que nós tivemos, qual que o senhor pensaria e diria, esse foi um grande presidente, esse me inspira? Sem dúvida alguma, talvez até por ter tido a oportunidade como criança ainda, adolescente, ter tido a oportunidade de conviver com ele, e foi algo que me encantou muito, foi a figura de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, naquela época, ele teve a condição ímpar de poder enfrentar um Carlos Lacerda, que também é outro que eu admiro muito também, e enfrentar toda uma política litorânea e levar uma capital para o Centro-Oeste. E daí um fato inédito, Dória, é que ele conseguiu, pela primeira vez na história política do estado de Goiás, juntar, ou seja, coligar a UDN com o PSD. Então isso, para você ter uma ideia, isso era tido como impossível, tá certo? Até porque quem era da UDN usava caminhonete Chevrolet, quem era do PSD usava caminhonete Ford. Um ficava de um lado da praça, o outro ficava do outro lado da praça. Então era algo que era tido impossível. Os Caiado, o que eram? Caiado, nós sempre fomos o DN. Fomos o DN, tá certo? E aí, você teve esse momento, quando meu tio, deputado federal, foi o autor da lei da mudança da capital. E também, com isso, a proximidade de Juscelino com o Estado. E com isso, ele era uma pessoa encantadora, né? Era carismático, onde ele chegava e todo mundo ia ir com aquele estilo aglutinador dele. Então, foi na minha cidade que ele assinou também o ato da mudança da capital, na minha cidade de Anápolis, porque o aeroporto de Goiânia estava interditado por questões de chuvas e tudo. Então ele foi um homem que eu olhava, menino ainda, olhando para ele, imaginando assim, olha, realmente imaginar que o Centro-Oeste vai poder ali ter uma capital do país. Era algo que existia aquilo mais ou menos em teses, tá certo? Mas nunca com cheiro de realidade. E ele transformou aquilo numa realidade. E ele conseguiu fazer do Centro-Oeste o que é hoje, tá certo? E o norte do país, essa nova realidade que nós temos, de sair do litoral e entrar numa região riquíssima e geograficamente extremamente importante para o país. Então a referência que eu tenho é muito de Juscelino Kubitschek, sim. Presidente sempre com um sorriso estampado no rosto, né? Sempre extremamente simpático, absolutamente cativante. Raros presidentes tiveram o carisma do JK, né? Ele era
Ele encantava, né? Todo mundo onde ele passava e tal, aquele jeitão dele, acolhedor. Tal. É interessante, Pedro. O político, lógico, hoje tem muito de rede social, as pessoas às vezes não conhecem, mas o político, na verdade, ele fala muito mais com os olhos e com a mão. Não é? Assim, o aconchego, a pessoa sabe quem tem espírito público, é uma característica assim, da política. Não é uma coisa que todo mundo faz, mas a pessoa que gosta da política mesmo e que faz com o espírito público, ele consegue atrair esse sentimento de recuperar o país, de recuperar o Estado. Ele cria esse clima no sentido de alavancar. Eu acho que é isso que tem faltado no país, uma falta de uma liderança com projeto de governo, com realmente avanços reais em temas relevantes e sair dessa pobreza do debate que nós estamos envolvidos ultimamente. Eu acho que isso é que apequena a política hoje no Brasil. Então vamos falar um pouco de o que é o Brasil de hoje. O senhor e o presidente Lula foram extremamente ativos durante a Constituinte de 1988. Em lugares diferentes, o presidente era deputado e o senhor era um ativista ali, liderando um grupo que era o DR. Depois ambos foram candidatos à presidência da República em 1989. Eu acho que não é exagero dizer que tanto o senhor quanto o presidente estão entre os pais da nova República. No sentido de que são da geração de políticos que deram rosto de alguma forma à nova República, que estão nesses debates da nova República desde o início. O que foi até hoje esse regime? O que foi a nova República? O que a nova República entregou de bom para o país e onde que a nova República é falha? Bem, na nova República você voltou a ter aquilo que é fundamental em qualquer democracia do mundo. Neste ponto, eu sou um democrata na essência. Eu não contesto voto, eu não contesto urna, eu não contesto painel. Então eu tenho uma vida, certo, com 10 eleições diretas já e ao mesmo tempo com milhares de votações em plenário na Câmara e no Senado Federal. Então, eu sempre me curvo a essas decisões. Eu acho que o ponto a partir dali foi o momento. Eu diria a você, Pedro, que aquela época, tá certo? Eu fui um pouco penalizado. Ser de direita não era muito simpático em 1988, né? Mas não é isso, Pedro. Naquela época eu fui um pouco penalizado. Porque, veja bem, Pedro, eu tenho minha formação médica, né? Fiz minha formação no Rio, fiz meu mestrado, depois eu fui para a França, fiz minha pós-graduação em cirurgia da coluna vertebral, me especializando numa área que era tão complexa naquela época que não tinha grandes alternativas. Voltei, fui ser auxiliado do meu professor Norma Monteiro no Hospital do Fundão, tá certo? E retornei ao meu estado de Goiás, mas sempre mantive as minhas raízes com o setor rural. Mas imagina bem, com toda a minha trajetória de vida, a minha formação, aos 36 anos de idade, eu encampei uma luta quando eu via que se discutia o direito de propriedade, desconsiderava-se o direito de propriedade e fomentava-se um clima de um direito das pessoas poderem invadir as propriedades, ocuparem as propriedades. Não se falava em livre iniciativa, economia de mercado. Então, eu falo que eu fui um pouco injustiçado porque eu comecei esse debate, eu tinha 36 anos de idade. E aí, eu fui o único daqueles, nós éramos 22 candidatos à presidência da República. Mas antes disso, foi quando teve o MST, criado dentro de uma lógica socialista, de que não se tenha o critério da propriedade privada, e que as pessoas podiam ocupar as propriedades todas. E tinha esse sentimento naquele momento. Era um momento que saía
de um período, da parte da Revolução Militar, e que entrava no processo democrático. Então existia uma exaustão e, de repente, uma ruptura, como se fosse o outro lado, 180 graus. Então, foi ali, talvez, o momento em que eu comento que naquela época a agricultura não era pop e nem era tech. Não é? Então, quer dizer, era o patinho feio. Certo? E ali eu levantei essa luta, que nós criamos a União Democrática Ruralista e fizemos a movimentação no Brasil, mas para lutar dentro do Congresso Nacional. Veja bem, as pessoas tentaram distorcer, mas eu conheço, eu estudei, tá certo? Quer dizer, eu jamais iria cair em movimento, tá certo, que fosse na ilegalidade. Seria uma burrice com a formação que eu tenho. Eu não vou caminhar para a ilegalidade, eu vou caminhar para o debate de conteúdo, que é o que realmente eu me preparei na vida. Então nós fomos para o debate na Constituinte, não como deputado naquela época. Naquela época eu fui presidente da entidade de classe, e aí sim, eu acho que naquele momento a visão era muito de que o produtor era uma pessoa que não tinha sensibilidade social, ou talvez que não tivesse muito compromisso com o desenvolvimento do país, e que você vê que quem acertou fui eu. Passaram-se 40 anos, e está aí o setor que é o único, do ponto de vista tecnológico, ambiental, de produtividade, de reconhecimento internacional, é o setor que deu certo no país, é este da agropecuária. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta a respeito disso. Porque é isso mesmo. 40 anos depois, a Constituinte acabou jogando a reforma agrária para as terras que eram improdutivas, mas não para as produtivas, que foi o acordo no qual o senhor teve diretamente envolvido. E se existe um sucesso do ponto de vista de negócios da nova república, é o agronegócio. É a indústria com mais tecnologia, com produto mais competitivo, com preços que nenhum outro país no mundo consegue bater. As pessoas às vezes tratam muito como se fosse um negócio de commodity, como se não tivesse Embrapa trazendo uma quantidade imensa de tecnologia para ampliar a produtividade brasileira. Enfim, essa é uma história que nós conhecemos. O que a gente aprendeu com o agronegócio que pode ser levado para outros setores do país? Ciência. Pesquisa. Esse é o ponto central. Onde é que nós estamos perdendo o jogo no mundo? Por que a agricultura fez isso? É aquilo, ou seja, hoje a tecnologia no iPhone é a mesma no grão de soja, é a mesma no grão de milho. Ou seja, como é que... não é muito assim o seu habitat, mas imagina bem um estado como Goiás, o Mato Grosso, o Tocantins, com temperatura de 38, 40 graus, e você vê a lavoura de soja com resultados de maior produtividade do que o Rio Grande do Sul e o Paraná, com um clima mais temperado do que o clima tropical do Centro-Oeste. Quer dizer, é ciência, é pesquisa. É por isso que eu falo, a agricultura brasileira, ela desenvolveu no plantio direto, ela desenvolveu na qualidade que nós chamamos de cultivares. Cada hora um específico para cada região do país, para cada período. Se a chuva vai perdurar apenas aqui um período de 3 meses, vamos fazer com que essa tenha maior precocidade. Não, essa aqui produz mais, vamos levar ela mais tempo. Então, tudo isso levou com que você tivesse a preservação do solo, com isso, a maior capacidade sua produtiva. Lógico, quais são os problemas que esse setor enfrenta? Como você sabe bem, nós não temos seguro agrícola no país, nós não temos garantia de preço mínimo, tá certo? E nós somos aí responsáveis por encarar os problemas climáticos. Mas agora, voltando à sua pergunta, por que esse setor, então, ele foi tão à frente e ele se mostrou tão competitivo, que nós hoje somos os maiores produtores em quase todos, tá certo? Commodities? Por que nós não demos conta de fazer a mesma coisa, por exemplo, na parte
indústria. Se nós temos essa base toda, por que manufaturado nós não conseguimos avançar na produção de tratores, avançar na produção de todos aqueles implementos necessários para o plantio? Por que nós trouxemos tecnologia? Por que a área da indústria não conseguiu? Por que o avanço nosso na pesquisa na área científica também não avançou? Não é? Então, isso tudo é porque o governo ele não tem o olhar para esse lado. Você perdeu essa corrida para o mundo em decorrência da falta de visão O do senhor governo. acredita que o Estado deve investir em ciência diretamente? Deve? Investir em ciência diretamente? E muito. É muito. Eu, por exemplo, é algo que, como governador, eu investi pesado em inteligência artificial, em pesquisa no estado de Goiás. Tá certo? Quer dizer, que se você for lá, você vai ver um estado que já tem uma lei que regulamenta a inteligência artificial, que hoje é referência para essas grandes empresas no mundo todo, porque eu ali é código aberto, eu não penalizo o cidadão que desenvolveu. Eu penalizo o uso indevido daquele software que você desenvolve. Certo? Agora, essa é algo que eu levei com muita rapidez para a educação. Então, o foco de Goiás, você vê, eu sou o primeiro lugar na educação, sou o primeiro lugar na inteligência artificial, somos um centro de excelência hoje com a Universidade Federal de Goiás, e com isso nós acoplamos o empresário, o Estado e a universidade. E criamos esse clima que hoje Goiás vem bombando em relação a esse lado. Você vê, nós fomos o primeiro, Pedro, na parte de regulamentação, por exemplo, de minerais críticos no país. Ou seja, eu já tenho um planejamento do Estado, eu não estou invadindo em nada o governo federal. O Código Mineral é da União. Agora, o desenvolvimento, Goiás é o único estado que tem produção de terras raras pesadas. Certo. Então, por que o Brasil não tem? Por que com esse problema no Irã, o Brasil está ainda estrangulado com um problema energético? Por que nós não temos uma política estruturante na parte de energia, se nós temos o maior potencial para desenvolver energia sustentável? Energia limpa. Goiás, por exemplo, nós desenvolvemos o biometano. Ou seja, o potencial de Goiás é diferente do potencial do Rio Grande do Sul, diferente do potencial do Nordeste. Então nós desenvolvemos a nossa fonte sustentável de energia. Hoje, os nossos ônibus metropolitanos usam biometano, não usa diesel. Não usa bateria elétrica que eu tenho que importar do chinês ou do asiático. Então, essa parte é que eu vejo como sendo o fator que fez com que o Brasil ele perdesse a sua capacidade de competir internacionalmente. Ele foi ficando na discussão rasteira, na discussão pequena. Ele não pensou em elevar o padrão da educação, da oportunidade do jovem de ser o pesquisador. Então, quando eu critico enxergando o Brasil como eu vivi o Rio de Janeiro 14 anos na minha adolescência. E você vê hoje, é um estado que perdeu o seu comando. Ele não tem mais o estado de direito, ele não prevalece sobre o estado do crime. Então você vê que essa situação deteriorou enormemente. O processo da corrupção também. Então, Pedro, eu enxergo que isto é visão de mundo, certo? E aí você tem que ter um secretariado também que seja melhor do que você em cada uma das áreas. E é isso que eu me preocupei como governador. Deixa eu puxar então para a eleição. Vamos falar um pouco da eleição. A nossa pesquisa Meia Ideia, a quarta onda que saiu agora na semana passada, a gente ouviu dos eleitores que 51,4% deles que dizem já ter candidato não estão firmes. Podem vir a mudar
seu voto. Eu espero. Agora, não, é o que os eleitores estão dizendo. dizendo. Não, eu vou votar no fulano, mas não estou firme. Agora, tem um detalhe, governador. 74% dos que dizem que vão votar no presidente Lula dizem estar firmes. Os eleitores que não estão seguros do seu voto são os eleitores no flanco direito. Isso quer dizer o seguinte: seu adversário no primeiro turno não é o presidente Lula. Seu adversário no primeiro turno é o senador Flávio Bolsonaro. Evidentemente, o governador Romeu Zema, mas é nesse campo que o senhor tem que disputar voto. Hoje, por que um eleitor vota no senhor e não em Flávio Bolsonaro? Em primeiro lugar, existe entre os candidatos da centro-direita um ponto de concórdia. Derrotar o Lula. Tá. Então, concorda? Então existe um ponto de concórdia. Agora, o que você está dizendo é o seguinte: quem vai chegar no segundo turno? De nós que estamos disputando mais ou menos o mesmo universo de votos da centro-direita, mais os eleitores independentes que vão aí escolher. Aí é que está a beleza do primeiro turno. Porque as pessoas que estão já posicionadas, elas estão posicionadas em decorrência do quê, Pedro? Porque conhecem o Lula, 5 mandatos do PT. 20 anos. É bastante tempo. De 89 para cá, o PT governou o Brasil 20 anos. O PL, 4 anos. Então o povo conhece esses dois. Não me conhece. Então, a beleza do primeiro turno é isso que você está me dando a oportunidade. É esse debate. É para que o eleitor possa dizer, bom, ali, eu estou enxergando o Caiado agora. Eu estou sabendo quem é, porque mais de 50% não me conhece. Certo. Nem me conhece, nunca me viu. Então, você está me dando a oportunidade de falar aí para milhões de pessoas hoje. Bom, então o que é que eu acho que no primeiro turno vai acontecer? O primeiro turno vai ter um ponto lógico, de derrotar essa política de 5 mandatos no Brasil, mas vai ter também um ponto extremamente importante. Você, como pensador político, sabe, Pedro, que o problema não é ganhar a eleição. Ele é um problema. Mas se você colocar dentro de uma escala de 0 a 10, ganhar do Lula é nível 3. Governar, mais 7 pontos. Porque se você não governar bem, você devolve para o populismo de novo, como o PL entregou para o Lula. Então, você vê que a oportunidade foi dada, Pedro. Eu te dei a oportunidade. Eu tive a oportunidade em Goiás. Por que em Goiás o PT não é opção pelos próximos 100 anos? Porque foi um governo de entregas. Né? Se eu chego a 88% de aprovação junto ao Estado, é porque as pessoas viram que num governo bem ali governado, você entrega aquilo que a sociedade deseja. Que é educação, que é saúde, que é segurança, que é programa social, que é infraestrutura, tá certo? Então você vê aquela estrutura toda da máquina girando para o cidadão. Então, o PT não é opção. Então, se o PL tivesse governado bem, teria sido reeleito tranquilamente, teria ido para a próxima eleição. Teria um período tá certo? De oxigenação da política nacional. Mas veja a gravidade de tudo isso. Você tem que entender que, além de ter derrotado o PL, o que agravou em tudo isso? Algo que nunca foi uma característica nem um traço da política nacional, Pedro, que é a polarização. Isso não existiu antes. Então, essa discussão polarizada, um se alimenta do outro e não parte para um debate como nós estamos tendo agora em termos de outros pontos de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação, de educação. Por que esses temas não são citados hoje? Não. Então você pega um tema do 8 de janeiro,
mantém ele durante 3 anos, até a eleição, quase 4 anos, e aí depois você elege alguém para continuar com esse tema mais 4 anos. Hã? Enquanto isso, o aposentado está na fila, 3 milhões e 100 mil, esperando a aposentadoria que é dele, corrupção lavada, escândalo INSS, Supremo, todo nível hoje de endividamento da população, e o governo como se não fosse ele, e ele trata como se ele fosse oposição. Não, mas agora eu demiti o presidente do INSS, agora eu vou recuperar. Meu amigo, você pegou com 1 milhão na fila, você está entregando com 3 milhões e 100 mil. Você pegou com a dívida no Brasil de 72% da dívida PIB, está entregando com 79%. Você ampliou em 840 bilhões de reais a dívida no país. Então, Pedro, eu acho que agora terá uma dose, não de jogo de revanche de futebol. Eu acho que essa eleição de 2026, ela não é um jogo de revanche. Tá? Ela é mais do que isso. Eu acho que é saber o seguinte: quem vai presidir o país, ele tem estatura moral para sentar aquela cadeira? Primeiro item. Ele sabe governar ou ele vai aprender a governar na cadeira da presidência? Ele sabe realmente como poder chamar o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, Procurador-Geral da República, ao mesmo tempo Tribunal de Contas da União, e dizer, olha, essa é a radiografia do país. Como é que nós vamos resolver isso agora? É assim que eu governei com os poderes. E aí você governa e as coisas caminham. Então, não tem esse presidente de gritaria, de likes. Tem que ter um presidente de entrega. Este que é o desafio dessa eleição. Então, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Aí o senhor vai para o segundo turno. E a aposta de todo mundo que faz pesquisa de opinião é que vai ser um segundo turno apertado. Talvez mais fácil para um candidato que não tem o sobrenome Bolsonaro, mas ainda assim um segundo turno apertado. Tem um eleitor que é um eleitor que votou em Bolsonaro em 18 e votou em Lula em 22, que é o eleitor liberal. A Quest põe eles em 7% da sociedade. A nossa pesquisa, minha ideia, põe em 6,5%. Esse é, segundo o nosso levantamento, segundo a Quest, esse é o único grupo, esse 7%, 6,5%, é o único grupo que põe democracia como o critério número 1 para escolher um candidato à presidência da República. E o motivo pelo qual esse eleitor liberal, que não gosta do PT, votou no Lula em 22, foi por causa do Bolsonaro. Sim. Foi por causa da pressão do Bolsonaro, foi por causa do papo de golpe o tempo todo, por causa de toda a questão contra a urna eletrônica, tudo mais. Esse é o eleitor... Covid, com certeza. Esse é um eleitor que saiu muito satisfeito do julgamento do Supremo do golpe de Estado. O que o senhor... Eu entendo que o senhor acena para a anistia, porque boa parte do seu eleitorado é de direita, o eleitorado de direita de fato deseja a anistia. Mas esse eleitor liberal, que não quer votar no Lula, bota a democracia em primeiro lugar e ficou satisfeito com o julgamento. O que o senhor fala para ele? Eu quero falar aqui, olhando para todos eles. Em primeiro lugar, ao começar a entrevista, você me perguntou assim, qual é alguma personalidade na política que lhe encantou? Eu disse a você, Juscelino Kubitschek. O que aconteceu com Juscelino Kubitschek? Começou o governo. Aragaças. Aí aconteceu o golpe de Jacareacanga. Não é? Isso. Toda a aeronáutica se movimentou para derrubá-lo. O que o Juscelino Kubitschek fez? Olha, deixa eu trabalhar. Vamos acalmar isso aí. Vamos
anistiar isso aí, vamos trabalhar. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho que trabalhar 5 anos e fazer um projeto de 50 anos. Então não vou ficar com essa discussão mais. Isso aí, tudo bem, já desativou, já desmontou toda essa tentativa, vamos trabalhar. Aí passa para mim. Aí veio Aragarças. Hã? Aí veio Aragarças. Sim, também foi abafado. Isso, mesma Tá coisa. certo? Mas não impediu ele de trabalhar. Ele não transformou aquilo no mote da campanha dele, veja bem. Ou seja, o mote do mandato dele. Ele foi a pessoa que mais sofreu tentativas. Agora, ele se voltou para criar esse sentimento no Brasil, ou ele conseguiu superar e conseguiu trabalhar? Pra você ter uma ideia, a primeira Universidade Federal em Goiás foi ele que levou. Poxa, pensa bem. Então, isso aí mostra o quanto o meu estado não tinha sequer uma universidade. Né? Todos tinham que vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para se formar. Então, este foi o homem. Então, raciocina comigo. Se eu chego neste momento e vejo que, olha, então nós vamos discutir a pena, nós vamos reavaliar essa discussão. Eu vou ficar com isso mais 4 anos discutindo. Sendo que eu posso, de imediato, numa decisão única, imediata, dizer, esse assunto acabou, ele não tem mais, ele não existe mais. A partir de agora as pessoas sabem que tem um presidente da República que eu assumindo, eu não quero 8 dias igual o Lula teve, não. Eu quero 1 minuto depois de presidente da República, saber quem é que entra na esplanada ou em qualquer lugar do Brasil, em prédio público, e faça aquilo que fez. 1 minuto só. Isso é falta de autoridade. Eu, na presidência da República, no governo do Estado de Goiás, nunca admiti, isso não existe. Isso é ausência da presidência. Tá certo? Um homem que é o mais informado do Brasil, tem toda a área de informação, depois de 8 dias, ser surpreendido. Ah, aconteceu, não sabia. Eu estava em Araçatuba, não sei aonde, Araraquara, não sei um lugar no interior de São Paulo. Então, sabe o que é? Isto aí fez com que eles vivessem esses anos todos e se escolhessem para que fossem competitivos. Agora, quando você faz essa ressecção, como nós fazemos na medicina, você resseca o tecido necrosado, aí a ferida vem e cicatriza. Então você ressecou isso e vamos trabalhar. Daqui uns dias nós estamos disputando com inteligência artificial, com energia renovável, tá certo? Com educação de qualidade. Eu entendo o argumento, mas deixa eu questionar sobre um ponto. Em 1961, quando o Jânio Quadros decidiu intempestivamente renunciar, os militares foram bater no Planalto dizendo, não, o Jango a gente não topa. E Tancredo Neves desmontou ali o fusível, resolveu o problema, criou-se um parlamentarismo branco. Muito característico da época, né, Pedro? Sim, muito característico. Em 64, voltaram. Sim. Nós temos um histórico, desde 1889, de 7 golpes militares, se a gente contar como golpe, o contragolpe do Lott. Ou então são 6. 7 que deram certo. E incontáveis que deram errado. Todos esses golpes que deram certo tinham envolvido generais ou militares que participaram de golpes que deram errado e foram anistiados. O problema da anistia, e eu concordo, o Juscelino Kubitschek governou. O problema é que o sucessor não governou. Mas você sabe do caso? Diz que aí o Collor chegou para o Jânio Quadros e falou, já nos últimos dias, nos últimos estertores, e disse, Jânio, me aconselha o que eu fiz de tão errado. Aí o Jânio falou, não tem salvação, você cometeu um erro mortal. Mas como? Você foi eleito muito jovem. Ele disse, mas na mesma idade sua, Jânio,
deu no que deu. Tudo bem, mas não desconversa, governador. Então você tem que entender que você precisa de ter pessoas à frente de um governo. Isso é importante. Você não pode deixar de avaliar a pessoa em si. Você governa, ô Pedro, é pelo exemplo. Você não governa pelo discurso. Uhum. Se você está envolvido em bandalheira, em corrupção, como é que eu vou dar ordem? Eu, que fui governador, eu como comandante em chefe das forças de segurança, como é que eu vou dar ordem à minha tropa se a polícia toda sabe que o governante está envolvido com bandalheira, recebendo propina do jogo, da corrupção, do narcotráfico e de tudo isso? Então você governa pelo exemplo. Governador, eu compreendo... E você vê, Juscelino Kubitschek deu certo. O Jânio não deu, tá certo? Ele não tinha capacidade ali de poder governar o país daquela maneira que ele queria. E a partir daí você teve vários desdobramentos. A história de uma democracia não pode depender da personalidade do presidente da República. Não, mas olha, calma lá. O regime precisa ser íntegro por si. A democracia, se você, no presidencialismo, certo, você não tem a figura do presidente que deu exemplo, você vê o que tem hoje. Deteriora-se o Congresso, deteriora-se o Supremo e deteriora-se o Executivo. Hoje você tem uma anomalia no Brasil. Hoje você não tem um sistema político. Qual é o sistema nosso? Você não sabe. Presidencialismo, semipresidencialismo, anarquia, monarquia, o que é? A Constituição ainda diz que é um presidencialismo. Então a figura do presidente, ela é sim balizadora do nortear os princípios da Constituição. Quem avalia, lógico, quem analisa é o Supremo, quem legisla é o Congresso, mas a figura do presidente, ele norteia as prioridades e ele dá como exemplo de vida o que ele deseja. Eu não posso ser um presidente amanhã para tentar salvar minha família de escândalo, de problema, de envolvimento, de corrupção, de nada disso. Então, você tem que ser uma pessoa isenta. Você tem que ser uma pessoa que tem um grau de imparcialidade e compromisso com a democracia. Isso é algo que eu nunca abri mão na minha vida. Eu sou um homem que eu acredito no debate, eu acredito na capacidade de argumentação. Eu acredito na democracia. Então, eu nunca na minha vida, e para você ter uma ideia, eu perdi a eleição quando era urna ainda de contar voto. Depois da urna eletrônica eu ganhei todas. Então não tem nenhuma rejeição. O painel baixou no Congresso, eu aplaudia, vibrava com a minha vitória e respeitava meus adversários na minha derrota. Isso foi. Eu não tenho que brigar com as pessoas. Ô Pedro, eu fui parlamentar, Pedro. Eu debatia duramente com você como parlamentar de outro partido e depois do debate, aberto o painel, eu tomava café com você lá no cafezinho da Câmara dos Deputados. Eu vi algo agora que serve como exemplo, tá certo? Eu sou flamenguista. Somos. Então olha aí, Pedro. Sou flamenguista apaixonado. E como eu era ali do Miguel Couto, vários daqueles jogadores eu trabalhei com o meu professor Norra Monteiro, que era o responsável por essa área médica do CBF. Aí, o Galinho de Quintino, que é o nosso Zico, agora escreveu um livro, Samurai de Quintino. E ele leva um fato ali que é interessantíssimo. E ele diz o seguinte, olha, a minha mãe e a mãe do Roberto Dinamite, elas iam juntos para o estádio. E lá no campo nós nos atracávamos. E depois de lá, ela nos obrigava a ficar juntos, tomando café, almoçando, jantando, convivendo e tudo. Então, você vê que isso hoje, em decorrência dessa polarização, tá certo? Totalmente burra, ela está destruindo a convivência das pessoas, até a posição de eu não concordar com você, como nós não concordamos, você é refratário. A tese deu no dia 1º anistiar as pessoas, e eu respeito essa posição, mas se eu der conta de lhe demonstrar que vai dar certo, você vai falar, poxa, eu reconheço, pelo menos o Caiado tomou uma medida, saneou o problema e
o Brasil deu outra virada. Então, deixa eu lhe fazer uma última pergunta a respeito desse tema. Todas as apostas em Brasília, nesse momento, são de que, até porque já houve indícios concretos disso, de que se o senhor assina, o senhor ou qualquer presidente da República, assina uma graça presidencial para o presidente Bolsonaro, para os generais e para a turma do 8 de janeiro, e com a turma de 8 de janeiro não teria muito problema não, tá? Acho que as penas ali foram excessivas, de quem planejou um golpe de Estado mesmo, não. Mas o Supremo provavelmente considerará inconstitucional decisão do Supremo. O Supremo considerando inconstitucional essa graça para este crime, qual a postura do senhor como presidente? Não, eu não posso admitir que o Supremo sobreponha uma decisão plebiscitária da população. Se eu estivesse escondendo este fato, eu concordo. Eu não estou levando ele para ser debatido. Aí eu omiti na minha campanha e depois eu me arvorei sobre um tema ao qual eu não comuniquei à população. Mas no momento que você tem isso dentro daqueles princípios que você já disse, que será ali um tratamento que darei a esse problema que vive o país neste momento, e que será uma anistia profilática para que possamos voltar a governar em paz, eu não estou infringindo nada. Eu estou levando isso à análise da população. Se eleito, eu estou credenciado. E não existe nenhum nível de poder que sobreponha... Governador, o Supremo é quem decide pela constitucionalidade. Não, ele não decide acima de uma decisão plebiscitária da população. Me desculpa. Se for considerado uma violação de uma cláusula pétrea, claro que sim. Mas não estou violando nada, estou colocando aquilo que aqui foi colocado, com muita tranquilidade. Olha, eu não estou inventando nada depois do dia 1º, estou dizendo que eu vou pacificar o país. Qual é a medida que você pacifica? Provocando anistia ampla, geral e restrita, que já foi dada ao país anteriormente e a outros anteriormente. Vou pacificar o Brasil, eu não estou inovando nada. Eu estou simplesmente tirando o Brasil da polarização. Você tem que entender uma coisa, tem quem queira continuar com a polarização. Respeito. Se eu perder, a polarização vai continuar. Vamos continuar caminhando para a venezuelização brasileira, como foi o Chaves. O Chaves fez isso, todos nós acompanhamos. Eu mesmo fui sequestrado por mais 7 senadores pelo Chaves, pelo Maduro, lá em Caracas. Então, nós sabemos como é esse processo. Então, se você quer isso, você quer o que você já viu também, você quer algo diferente, e que aí o que eu estou propondo é dentro das vias do Estado Democrático de Direito, onde o povo, cabe ao povo, tá certo? Poder opinar plebiscitariamente se eu posso ou não fazer, é dada a mim essa prerrogativa. Aí não tem nenhum órgão criado que seja acima da vontade popular. Essa é soberana. Tá certo? Então vamos falar sobre o dia seguinte à posse. Sim. Tem uma bomba relógio no país no momento, que é o caso Master. O que eu ouço em Brasília é o seguinte: 30% de Brasília estava no bolso de Daniel Vorcaro. Que coisa, né? Deputados federais, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, na esquerda e na direita. Todos. 30%. Isso é possivelmente o maior escândalo. Eu sei que a gente passou pelo Petrolão, eu sei que a gente passou pelo Mensalão, incontáveis superfaturamentos durante a ditadura militar, mas 30% de Brasília, isso é possivelmente o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Acaba quando, governador? Como é que resolve essa doença brasileira dessa corrupção desenfreada que, meu Deus, a Lava Jato prendeu o presidente da República, um monte de gente ficou muito tempo preso, Sérgio Cabral Filho ficou 5 anos preso, e ainda assim persiste.
Como é que acaba isso? Chama-se meio de cultura. A bactéria, ela prolifera quando tem meio de cultura. Onde você não deixa entrar a luz, o ar, tá certo? Onde você não tem transparência. Oxigenação. Tá certo? Isso é um meio, tá certo? Que é um meio que prolifera isso aí. Então, é exatamente a falta de exemplo de um governante, certo? Que dá espaço para que essas coisas aconteçam. Ora, se você na presidência, você não tem uma medida que ela seja balizadora, dura, que ela num primeiro momento possa dizer, olha, se isso aqui está contaminando meu governo, eu vou amputá-la imediatamente e vou dar sinais claros que isso aqui é inadmissível, envolver Banco Central, Polícia Federal, Congresso, Supremo, Executivo, todas essas pessoas estavam. Então, eu lhe pergunto, se você tem um processo de corrupção que comanda todos os poderes, ele vai chegar a proporções inimagináveis. É o homem mais poderoso do país. Ele tem o comando do Supremo, da Câmara, do Senado e do Executivo. Quem é mais poderoso que ele? Ninguém. Então, é isto que eu falo. O problema todo, o comando do Executivo não tem indício de que tenha, né? Mas comando do Executivo não tem indício de que tenha no Planalto, o Vorcaro, né? O que a gente tem é indício de uma altíssima contaminação na Câmara e no Senado. E sim, isso envolve políticos do PT. Mas só apontando que no Executivo, por enquanto, não tem indício qualquer de que ele tenha chegado lá, né, na presidência. Veja bem, você tem um Banco Central, que você pode dizer, o Banco Central ele é independente. Sim, ele é independente. Mas são políticas que você, como presidente da República, você é o homem mais bem informado. Certo. Você tem as suas áreas de inteligência, todas. Você não pode simplesmente lavar as mãos. Eu não quero enxergar. Não, você está vendo que é um problema que está acontecendo dentro do seu Estado. Mas é de outro poder. É de outro poder. Mas você tem que chamar, dizer, olha, as informações que eu tenho, tá certo, me levam aqui a convocá-lo para que você tome conhecimento de fatos tão graves como esses que estão ocorrendo. Então, não é, o presidente ele não está dentro de uma redoma que ele não saiba o que está, até porque para isso é que existe o sistema de informação do presidente. O presidente é a pessoa que tem que ser o mais bem informado do país. Então, cabe a ele, como presidente da República, chamar onde tem o problema e dizer, olha, tudo bem, o senhor é um poder, mas veja bem o que está aqui, ó. Em relação a você, em relação ao Congresso, em relação à sua vida, o que está acontecendo? Você vai tomar uma decisão dessa ou não? É o que a decisão que o Congresso tinha, que o Supremo tinha que tomar. Um colegiado, Pedro, você não exige isso quando, por exemplo, é da situação do Executivo, que é uma pessoa eleita, é um governador, é um prefeito e é um presidente da República. Então seria a decisão de fórum pessoal. Mas quando você está em colegiado, né, quando você está dentro de um partido, muitas vezes o partido que eu estava, ele foi chamado para prestar contas de um membro que não estava se comportando corretamente. E o partido foi lá, cortou na carne e excluiu aquele político e ele foi prestar conta à justiça, não é assim? Bom, o que cabe a um colegiado como o Supremo Tribunal Federal fazer? Exatamente fazer essa mesma análise. Olha, neste momento, aqui pairam sobre os ministros aqui dúvidas que comprometem não só a integridade de um colegiado. Como é que esse colegiado se chama, Pedro? Supremo. Supremo. Então, quer dizer, cabe a eles dizer, olha, no momento em que vocês entendam, vão explicar e vão responder às denúncias, mas fora do colegiado. Esse colegiado ele tem que cuidar da República Federativa do Brasil e
da Constituição brasileira. Essa é a função nossa. Problemas de ordem pessoal, vocês vão tratar em outra seara, fora do Supremo Tribunal Federal. Caso isso não ocorra, vai para o Senado Federal. E aí sim, será algo ainda mais deprimente para o Supremo. E aí você pode saber que a grande maioria dos senadores, que hoje você mesmo colocou aí nas pesquisas, são balizados por poderem fazer ou não essa capacidade de análise do comportamento dos ministros do Supremo. Está aí, para ser eleito senador. Isso. Não é? O senhor é favorável ao impeachment de ministro do Supremo? Eu sou favorável ao impeachment de quem quer que seja. Pode ser qualquer um, tá certo? Essa tese, ela serve para todo mundo. Ela serve para presidente, para ministro do Supremo, para deputado, para vereador, prefeito, senador, governador. Todos nós estamos submetidos. O senhor acha que é o caso? Como? O senhor acha que é o caso? Olha, eu quero dizer, a presunção da inocência, você só não deve tê-la para quem é candidato à presidência neste momento. Só isso. O candidato a presidente não tem direito a ter a presunção de inocência. Agora, qualquer outro cidadão na vida tem presunção de inocência, tá certo? Isso está previsto. A única exceção que eu faria neste momento agora, sem direito à presunção de inocência, é um candidato a presidente da República. Se eu tiver que explicar, é melhor não competir. Eu acho que o Brasil está tão cansado disso que precisa de um candidato a presidente da República que não paire sobre ele nenhuma dúvida em relação ao seu comportamento moral. Governador, 60 bilhões de reais, esse é o valor orçado para as emendas parlamentares esse ano. Eu fiz a conta, dá 100 milhões de reais por parlamentar, senadores e deputados federais. Isso é mais do que o orçamento, o senhor sabe, nosso público possivelmente não sabe, isso é mais do que o orçamento de 4 em cada 5 municípios brasileiros. Isso dá para pagar num ano 1.000 professores, 100 milhões de reais. O Congresso sequestrou o Poder Executivo. Tirou do Poder Executivo quase todo o seu orçamento discricionário. Qualquer presidente, Dilma não governou, ali tinha um problema de incompetência também. Temer tentou, Bolsonaro não governou, Lula está às duras penas, tem muita dificuldade de provar qualquer coisa no Congresso. Como é que resolve esse sequestro da presidência da República? É isso aí. O remédio é um só, é o presidente. Você fala aí, eu fui parlamentar há 24 anos. Nunca tive emenda impositiva. Emenda impositiva de R$1 milhão e nem era impositiva. Isso nunca foi tema. Então você tem alguns mecanismos que quando você tem a fragilidade de um presidente, aí começa, ou não tem muita aptidão para governar, ou não tem muita vontade de trabalhar. Diante dos problemas, ele vai abrindo mão da prerrogativa dele. Eu não abro mão de nem 1 milímetro, Pedro, das minhas prerrogativas quando exerço o poder. Não abro mão de nem 1 milímetro. Eu exerço na plenitude do cargo. Então, pessoas que não querem trabalhar, e muitas vezes tem um problema, falam, então tá, passa isso lá para o Congresso. Passa isso, amplia mais. A emenda impositiva, pessoal, não, passa mais. Dá a emenda de bancada também, passa mais. Não, dá a emenda de comissão também, passa lá, tal coisa. Deixa eu atravessar meu mandato aqui, tá certo? São essas pessoas que não sabem o mal que fazem a democracia e a governabilidade de um país. Porque isso não existe. Quem registra plano de governo é você, se for candidato, eu que for candidato. Eu tenho que responder por aquilo que eu me comprometi com a população. Agora, você leva um Congresso Nacional que vive de emenda impositiva e, no entanto, Pedro, veja, eu posso falar com credencial. Eu sou um homem que fui, pode dizer, durante meus 24 anos, eu fui um parlamentar de oposição e sempre fui eleito com grandes votações. Mas, poxa, você destruiu a beleza do Congresso. O Congresso hoje, deputado, passou a ser despachante de emenda impositiva. Onde é que estão as votações polêmicas? Você votou uma reforma tributária no país com voto virtual.
onde o deputado votou à distância sem saber nem o que ele estava votando. Uma emenda à Constituição brasileira, Pedro. Você acabou com o Congresso Nacional. Você não viu uma reunião de comissão. Você não viu uma reunião de plenário. Você não viu um grande debate sobre temas. Quer dizer, os grandes debates não estão acontecendo quando não tem Congresso. Por quê? Porque acabou com o Congresso. Olha, não precisa, eu não quero problema com eles, não. Dá esse dinheiro para eles lá, deixa votar virtual, desativa as comissões, plenário, aí faz um acordo de liderança, o líder encaminha voto sim, a pessoa vota à distância. Você destruiu o parlamento. Destruiu. Agora, você acha que isto aí é o normal? Não, isso é uma anomalia. E essa anomalia tem que ser corrigida. Ou senão você tira o sistema presidencialista do Brasil. Eu não posso ser um presidente da República onde o projeto que eu apresento à população, eu vou ficar amanhã dependente de autorização de uma emenda impositiva de um deputado daquilo que é do plano de governo. Isso é impossível. Podemos conciliar de que o repasse seja para aqueles projetos do governo? Sim. Mas que a coisa seja prerrogativa do parlamentar em detrimento do plano do governo do presidente, isso não existe. Isso não tem como. Isso é uma aberração que leva a um outro fato, que você ainda foi bondoso e não colocou, que são as negociações criminosas com essas emendas que são feitas, aonde grande parte delas retorna em propina, tá certo? E isso aí causa um total desmoralização ainda, para encerrar com chave de ouro, voltando àquela época lá do escândalo do orçamento. Eu tenho mais 3 perguntas para o senhor para entender como é que o senhor seria como presidente da República. A primeira é economia. Nós temos um problema de déficit que tem que ser atacado. E déficit se ataca de uma de 2 maneiras. Ou você aumenta imposto, ou você corta gastos. Como é que o senhor encara o problema das contas do Brasil? Como é que resolve, governador? Nenhum presidente tem nenhuma varinha de condão, né? Claro. Eu assumi o Estado nessas condições que está o Brasil hoje. E, no entanto, entrega o Estado com superávit de 9 bilhões e 800 milhões de reais, Capag-B, todos os credores recebendo em dia, sem sequer saber o nome do meu diretor financeiro dos órgãos do Estado. Então, em primeiro lugar, isso não é impossível. Mas você é bem direto. Onde é que você vai gastar? Não tenha dúvida. Primeiro ataque é gasto dos poderes. Primeiro. Essa é a primeira. Em termos de, você viu agora a publicação, 32,4% do PIB é imposto. É uma carga tributária alta. 34,2%, é a mais alta do mundo. Tá? Então, quer dizer, isso aí mostra... carga tributária de social-democracia europeia que entrega muito para o cidadão, né? Não, mas não chega a 32,4%, tá certo? Parece que teve um país, essa Turquia, não sei outro, mas não tem nada igual. 34,2% do PIB é só de tributos, principalmente sobre renda e capital. Imposto de renda e capital. Então, você me asfixiou. Pedro, sabe o que eu tenho ouvido nessas andanças todas? Eu converso muito e conheço o Brasil todo. Só falta o Lula pedir recuperação judicial do Brasil. Porque o cidadão já explodiu, Pedro. Ele não paga mais a conta. Você viu o desenrola aí, meio de fevereiro, todos aqueles que haviam sido beneficiados já estão endividados de novo. Uhum. Então, você entrou num ciclo vicioso que com a taxa dessa de juros, você sai, daí você respira, daí a pouco você se afoga de novo. Você respira e afoga de novo. Você não tem recuperação para esse que está. Então, você tem que dar sinais claros para o mercado. Olha, eu vou mostrar que eu vou cortar na carne. E vou cortar dando exemplo dos poderes. Gasto dos poderes é principalmente salário? Tudo. Meu amigo, é custo. Eu posso falar a palavra certa? Pode, claro. Economia de guerra.
economia de guerra. Esta é a definição para o momento que nós vamos ver. O que o Lula faz, só que está explodindo na mão dele, foi o que a Dilma fez e explodiu na mão dela no segundo mandato. Mas só que esse aqui, o Lula foi tão perdulário, tão gastador, tão irresponsável, tão populista, que não deu prazo para explodir em 2027. Explodiu na mão dele, explodiu no colo dele. Ele montou a bomba para explodir em 2027, mas explodiu no colo dele. Pum. E ele, de repente, se vê num grau de endividamento que ele aumentou só a dívida brasileira 840 bilhões de reais em 3 anos. De 72% para 79% do PIB. Né? Ele levou a maior crise hoje de sustentação das famílias no Brasil. Maior crise de endividamento familiar no país. Levou a maior taxa de juros que nós temos. A maior carga tributária do país. Então ele juntou todos esses fatores e criou a tempestade perfeita, que explodiu no colo dele. Ele estava com a bomba na mão, esperando que ela explodisse em 2027. Ela explodiu agora. E você viu a inflação aumentando. Então, quer dizer, tudo aquilo que ele esperava que fosse explodir em 2027, vai explodir agora. Em junho, julho, você já vai ter inflação maior aí. Então, você tem uma situação hoje que o próximo presidente da República vai enfrentar os momentos mais delicados do país. E aí sim, ele vai ter que dar o exemplo. E o exemplo, meu amigo, é economia de guerra para a estrutura de governo. 2 últimos temas que eu quero tratar com o senhor. O primeiro é educação. A gente universalizou o acesso das crianças à escola 25 anos atrás. Finalzinho do governo Fernando Henrique. Toda criança na escola. Isso era uma dívida que o Brasil tinha com as crianças brasileiras fazia muito tempo. Nesse período, desde então, a gente não conseguiu dar qualidade para o ensino público. As melhores pesquisas que nós temos a respeito de produtividade do trabalhador brasileiro dizem que a nossa baixa produtividade está diretamente ligada ao fato de que nós educamos mal os brasileiros. Como é que resolve isso, governador? Pedro, é um assunto que me encanta. É um assunto que às vezes as pessoas falam, pô, o cara tem mania de falar minha escola, minha polícia. Não, não é. É porque eu entro de corpo e alma nesse assunto. A transformação que você faz nessa área, ela é fundamental. Veja bem, em curto espaço de tempo, nós somos o primeiro lugar no Brasil no IDEB. Nós somos o primeiro lugar no Brasil no IDEB. Mas isso aí foi construído como? Veja bem, eu, com a minha formação, tá certo? Já fui auxiliar do meu professor Norval Monteiro, já fui professor universitário. Então, todo esse lado é você ver o que existia, o desprezo que existia à escola pública. Escola que não tinha alimentação correta, escola que era feita de placa de cimento com temperatura de 40 graus, que não tinha material didático, que não tinha uniforme, não tinha nada. Em primeiro lugar, você precisa resgatar isto. Então eu fui cuidar disso primeiro. Investimos 8 bilhões de reais, renovamos 1.049 colégios em Goiás. Todos arrumados, grama esmeralda, tudo arrumado, pintado, comida boa, tá certo? Todo mundo uniformizado, Chromebook da Google para todo aluno do 9º ano, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Aí modifiquei a Constituição goiana, passei a ter uma parceria com os prefeitos, montei a parte pedagógica desde o 1º ano do ensino fundamental até o 6º ano. Buscamos todas as entidades ligadas ao setor, ao Instituto Unibanco, parceria com a Ayrton Senna, parceria com a Natura, parceria com o Sonho Grande, enfim, trazendo todas essas entidades para dentro do governo. Mas isso é um poder que o governador tem, né? Sim, da presidência da República, sim, como é que você faz? É isso aí que você vai fazer. Eu vou governar com os governadores. Tá. Pedro, eu vou governar com os governadores. Eu governei com os prefeitos.
No primeiro momento, mas está sendo uma ingerência do Estado. Não, não está sendo ingerência nenhuma, não. Eu quero é pegar essa criança sua e botar o melhor, eu botar uma tutoria para ela, eu vou botar uma grade curricular para ela e vou montar uma condição que ela terá ali uma formação pedagógica que ela vai chegar no 6º ano e vai ter continuidade, mas vai ter uma base para ela poder amanhã ter o seu curso. E ampliei a profissionalização no ensino médio enormemente, em parceria com o Sistema S e também com entidades, empresas privadas. Então, isto aí, você vê o seguinte, você chega hoje em Goiás, eu vou dar um dado para você, o tanto que a educação é importante junto com a segurança. Quando eu recebi o Estado, Pedro, tinha 1.073 jovens condenados no socioeducativo. Jovens que tinham caminhado pela droga, crime e tudo mais, tá certo? Bom, e aí você vê o que é o exemplo de vida e o que é segurança e educação. Eu entreguei ao governo agora com 168 jovens. Por quê? Porque eu não tenho lá em Goiás o Oruan, o MC Pose. Eu não tenho isso aí. O líder do jovem é quem estuda, é quem chega com nota boa no final do ano, é quem ganha em concurso, tem nota 1.000 no Enem, é 10 mil reais para ele, 10 mil para a professora, aí vai fazer concurso, vai fazer prova de robótica, vai fazer, tá certo, todo esse tipo de startup, desenvolver um hub tecnológico, escola inteligente. Então você amplia esse mundo de oportunidade para essas crianças. E você vai criar um outro, você pode ter certeza que daqui 10 anos o estado de Goiás será o estado mais desenvolvido do país. Porque eu foco em educação 24 horas por dia. E muitas vezes quem dá aula sou eu, para você ter uma ideia. Então, é essa dedicação minha, saber como é que ele está alimentando, como é que antigamente a criança chegava com um prato de plástico para tomar refeição, tá certo? Com a colher de plástico, aqueles pratos tudo riscado, com lodo, tá? Sabe, de plástico e tudo esculhambado. Joguei tudo fora, meu amigo, é tudo arrumado, tudo de louça, tá certo? Todo mundo com talher de inox, todo mundo com uma boa refeição, sentado à mesa, tá certo? Sendo dada a ele a condição de ter um Chromebook do Google num colégio público, tá certo? Tá discutindo e debatendo no IDEB, primeiro lugar no Brasil. Então minha meninada só anda assim, ó, primeiro lugar. Tá certo? Então é isso que vamos mudar, não tem outra. E os resultados são enormes. Vai ser outra geração com a educação que nós implantamos. Isso você pode fazer. Pega cada governador e vai. O governador que não der conta, a população vai rejeitando ele. O cara que se envolver nesse ritmo, ele vai. Nós estamos em 2028, o final de 2028, indo para 2029, o senhor é presidente da República faz 2 anos. Me cite 3 coisas que o brasileiro verá que mudaram no país. Primeiro, eu vou devolver o Brasil aos brasileiros de bem. O que isso quer dizer? Eu vou tomar todo o território brasileiro de volta do narcotráfico. E das milícias. Hã? E das milícias. Tudo. Para mim existe Estado Democrático de Direito. Ponto. Não existe nem o Estado do narcotráfico, nem o Estado da milícia, nem o Estado do crime. Certo? Recuperar tudo. Dar garantia para a pessoa, tá certo? Em 2028, para ele se alegrar em poder andar com o celular na mão e poder transitar tranquilamente. Vou alterar substantivamente a reforma tributária que foi feita para concentrar poderes em Brasília e vou levar maior autonomia para estados e municípios. Veja bem, certo? Terceiro lugar, a maior revolução tecnológica de inteligência artificial no país, com código aberto. Quem quiser desenvolver, vai desenvolver no país e vai ter apoio. Vai ser uma das áreas que eu mais vou investir, vai ser em tecnologia, inovação e inteligência artificial. Mas vou investir alto, para valer, prioridade de governo, tá bem? Vou saber rediscutir dentro da atualidade, como médico que sou,
as doenças que existem, um país que perde o seu bônus demográfico e que tem uma outra característica que o SUS não está preparado para ela. Ou redesenhar essa política para poder estar mais atual, de acordo com as morbidades e as doenças atuais. Vou poder fazer com que a política que durante 20 anos o PT disse e nunca deu conta de fazer, que é acabar com a fome, tá certo? Eu garanto a você, não em 2 anos, aí você me apertou, mas até o final do governo, eu garanto a você que essa taxa não teremos mais nenhum na extrema pobreza no país. Governador Ronaldo Caiado, muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro, esse programa aqui com você e me coloco sempre à disposição. Obrigado. O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. No ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.